E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso review aqui é sobre a micro retífica da Black & Decker. Bom pessoal, me desculpem o barulho, estou num dia de chuva aqui filmando esse review, tá? Começou a chover agora, enfim, talvez tenha um pouquinho de ruído no vídeo aí. Eu utilizo esse equipamento aqui há cerca de 3 anos, que eu fiz a compra, tá? Ela vem nessa maletinha aqui, tá? De fácil locomoção aí. E eu vou falar um pouquinho do decorrer do vídeo para vocês sobre o equipamento em si, sobre os pontos fortes, eventuais pontos fracos e para que a gente pode estar utilizando essa micro retífica, em que cenário que eu utilizei e continuo utilizando. E vou falar um pouquinho também sobre a minha opinião pessoal sobre o equipamento aí. Bom, primeiro ponto, ela vem com esse estojo aqui, tá? Esse estojo é bacana, é show de bola para você carregar ela, para organizar os acessórios, enfim. E tem alguns slots aqui que a gente consegue colocar as pontas montadas diretamente no estojo e elas ficam alojadas de uma maneira correta. Eu gosto desse estojo aqui, acho bem bacana. E ela já vem com alguns acessórios no momento da compra aí, tá? Se eu não me engano são 87 acessórios que vem com ela. Eles contam os discos de lixa 1 a 1 e os discos de corte também. São bons, os acessórios que vem com ela são esses disquinhos de corte aqui. E ela também vem com alguns discos de lixa, que eu creio que eu não tenho aqui, mas ela vem os disquinhos de lixa redondos. E vem também aqueles discos de lixa que são as folhinhas, que ao meu ver não funcionam muito bem com a micro retífica, tá? Ela vem com 2 discos de corte reforçados também que duram bastante. E algumas pontas montadas, umas fresas para você fazer alguns tipos de desenho, que o pessoal chama de pontas diamantadas em vidro e madeira. E também algumas pontas de desbaste, que são de pedra aí. E abrindo ela, a gente tem o alojamento da micro retífica em si. Ela fica bem alojada nessa caixa aqui e é muito fácil de você estar transportando ela de um lugar para o outro. Mostrando aqui para vocês, pessoal, um dos disquinhos de lixa, do padrão de disco de lixa que vem com a máquina, o outro eu já mostrei. Esses disquinhos aqui eles são um pouco chatos da gente trabalhar, enfim, eles desgastam bem rápido e são discos de lixa praticamente descartáveis. Utilizou uma vez, você não utiliza mais porque eles são de papel, tá? Embora seja rígido, ele desgasta bem facilmente e perde a funcionalidade aí quando a gente está trabalhando. Bom, ela vem com acessórios básicos. Esse disco de carbureto aqui também vem com ela. E com esses acessórios básicos já dá para você conhecer o equipamento e dar uma boa de uma brincada aí. Normalmente são acessórios que o pessoal utiliza bastante, esses acessórios que vem com ela aí. E o que eu senti falta? No primeiro momento eu senti falta de algumas pinças. Você fatalmente vai ter que investir em pinças, tá? Em acessórios à parte aí. E também brocas. Esses acessórios hoje em dia a gente consegue encontrar em lojas de utilidades, tá? Com um pouco mais de facilidade. Antigamente era um pouco difícil de você encontrar acessórios para micro retífica aí. E você tinha um pouco de dificuldade em encontrar brocas compatíveis, pinças, e esses acessórios eles costumam ser um pouquinho caros. Você hoje tem alternativas de acessórios que vêm da China, que são embalados aqui, ou até mesmo marcas chinesas, um pouco mais acessíveis. Às vezes vale a pena ou não. Alguns discos de corte podem valer a pena, outros não. E é interessante que você faça uma avaliação, uma pesquisa prévia antes de lançar a mão de uma compra de artefatos da China, para evitar que você tenha algum transtorno relacionado à qualidade, que ele atenda a tua necessidade. Ela vem com a chave também para você realizar o aperto de todos os acessórios que você precisar utilizar. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o porquê que eu comprei esse equipamento. Inicialmente eu comprei a micro retífica porque eu precisava cortar alguns pedaços de fenolite, precisava cortar isso para fazer algumas customizações com LEDs, porque eu trabalho com isso, mexi uma época
fortemente com isso no meu carro para fazer toda a parte da iluminação interna com LEDs brancos. Na época era difícil você achar lâmpadas decentes nesse ramo aí, e eu optei, além de ser caro também, eu optei por fazer esse tipo de projeto sozinho, por gostar de mexer também e querer aprender um pouco, e a coisa foi evoluindo. Eu comecei de uma maneira, sem praticamente nada de ferramenta, eu fui evoluindo, fui ganhando experiência, tendo necessidade de comprar algumas coisas, de fazer alguns procedimentos diferentes para ter qualidade no serviço aí. E por eu gostar de eletrônica e ter essa necessidade do corte preciso em peças pequenas, como pedacinhos de fenolite pequeno, eu acabei lançando mão da compra da Black & Decker RT650. Foi para esse cenário que eu comprei a máquina. Ela é muito utilizada por pessoas que trabalham com artesanato. Você consegue fazer serviços maravilhosos com o conjunto de acessórios que você tem numa micro retífica, e muita gente utiliza, e vale a pena eu ressaltar alguns pontos nesse vídeo que eu acho interessantes que você tenha em mente antes de comprar um equipamento desse aqui. Bom, mostrando a máquina para vocês aí. É uma máquina de 230 watts, se eu não me engano, tá? A rotação varia de 8.000 a 30.000 RPM. Ela tem 6 faixas de rotação, tá certo? E dentro dessas 6 faixas ela é totalmente variável. Ela é eletrônica, ou seja, então você gira um pouquinho aqui e ela já está surtindo efeito no eixo aqui, fazendo ele girar mais rápido ou mais devagar. Uma coisa que chama muito atenção nesse equipamento é o torque. Ela tem um torque muito forte, ela não para, dificilmente você vai ter esse equipamento parando, mesmo você utilizando ela numa faixa de rotação errada para o serviço que você está executando. Por exemplo, usar uma rotação muito baixa para fazer um corte, eventualmente você precisa disso para você evitar aquecimento de chapas, principalmente em acrílico, quando a gente trabalha com corte de acrílico com disco que não é específico, com disco standard, universal, como a gente chama. E mesmo assim você não tem a perda de torque desse equipamento. Então o torque dela é muito forte, é um ponto forte desse equipamento aqui se comparado com as demais. A faixa de preço dela varia bastante. Se você pesquisar na internet você vai ver que você tem lojas onde o preço é um pouco alto, outras lojas o preço é bem baixo, bem mais em conta. Já deixo registrado que o ponto forte dela é o torque, e é uma máquina bem robusta, tá? Ela não aquece facilmente, a empunhadura dela é boa, tá? Você consegue trabalhar com ela sem maiores transtornos relacionados a você tapar os orifícios de ventilação do equipamento. Ela tem aqui uma empunhadura de borracha que é muito eficiente. Ela te ajuda a ter uma precisão muito bacana no momento que você está trabalhando. Você consegue ter uma precisão muito legal. Tem um ângulo aqui que você consegue operar ela, que você consegue ver facilmente o que você está fazendo, tá? Esses são alguns pontos interessantes do equipamento também. E ela não escorrega, tá? Se você eventualmente está usando com luva, que é o caso da maioria das pessoas, tá? Vão utilizar com EPI, ela não escorrega. Isso facilita bastante você operar a máquina, principalmente nos serviços de precisão, tá? Onde você precisa escrever alguma coisa, como muita gente faz, e você não tem o eixo flexível para estar lançando mão no momento do seu serviço. Em paralelo, ela vem com o pendurador aqui, que você consegue pendurar ela em algum apoio para ela ficar em alguma posição pré-definida, seja para uma pausa no seu serviço ou também para o uso do eixo flexível em conjunto com a máquina, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Visão minha sobre o equipamento. Como eu comprei ela para fazer pequenos cortes de peça, uma coisa que eu tinha dificuldade às vezes era com a empunhadura, tá? Você precisa fazer o corte sempre no ângulo no ângulo reto de 90 graus com a peça, para você evitar que o disco de lixa quebre e você consiga ter um corte perfeito, tá? Então, às vezes eu não conseguia ter esse controle aqui, cortando a chapa da maneira que vocês estão vendo no exemplo do vídeo, né? Com a chapa aqui embaixo. Então, é um dos pontos que eu tive um pouco de dificuldade, mas isso é fácil de contornar. E você consegue utilizar uma morsa, algum mecanismo assim, para deixar a chapa um pouco mais bem posicionada para você fazer o corte. Ela funciona muito bem para corte de diversos tipos de materiais. Eu já cortei metal, cortei parafuso, cortei as chapas de acrílico que eu utilizei para fazer a fabricação de alguns brake lights. Já cortei muita fenolite com esse equipamento aqui e ela aguenta bem o tranco. Nunca tive que substituir ainda as escovas dela. Enfim, é um equipamento que
aguenta o tranco. Para fazer polimento de joias, tá? De alianças, a gente utiliza muito esse equipamento aqui, e ela não perde a força, não perde o torque, e funciona muito bem nesses cenários. Já fiz furo em chave já para fazer algumas customizações também naquelas lâminas de chave que são um pouco grossas, com brocas talvez não tão adequadas, e a máquina se comportou muito bem, não aquece facilmente e trabalha de uma maneira muito legal. Bom pessoal, falando um pouquinho sobre outro acessório, para você que pretende trabalhar com algumas customizações, como escrever em pequenas peças, fazer pequenos desenhos, ou alguns cortes um pouco mais precisos, ou polimentos mais precisos, você pode lançar mão do eixo flexível. Como é que funciona esse equipamento aqui acoplado nessa retífica? Num primeiro momento, quando eu recebi esse eixo flexível em casa, eu achei que ele não servia na máquina. A minha namorada, dando uma olhada no eixo e também na micro retífica, me deu a sugestão de retirar essa pecinha aqui, que eu não tinha tentado. Enfim, ela tem uma rosca aqui mesmo, ela sai, e felizmente ela me deu a solução do problema, tá? Eu já estou passando isso no vídeo porque é uma coisa simples, uma coisa para muitos besta aí, mas vale a pena eu deixar registrado no vídeo porque foi uma coisa que me gerou dificuldade. Eu não tive o instalo disso no momento, logo quando eu recebi o eixo flexível, e foi uma coisa que me ajudou, e pode ser a dúvida dos demais aí quando você comprar o eixo flexível, porque ele é bem maior aqui, e eu imaginava que isso ia plugado direto aqui, mas não é, tá? Ele não vai rosqueado aqui, ele vai rosqueado em cima, e é exatamente na mesma medida da rosca que tem aqui. Bom, para colocar esse eixo flexível ali, você precisa fazer com que saia o... Ó, vocês viram no vídeo aí que aqui você tem o cabo de aço dele, tá? Então esse cabo de aço você prende juntamente com a pinça, com essa travinha que a gente tem aqui, que seria algo semelhante ao mandril numa furadeira. A gente prende ele aqui, tá? Pessoal, eu prendi ele aqui com o mandril padrão da máquina aqui. É interessante que você aperte com a chave também, não vou apertar no vídeo porque eu não vou ligar ela. Depois você vem com a outra rosca e rosqueia no lugar onde vai aquela pecinha, aquele acabamento de plástico. Feito isso, você tem tua máquina com o eixo flexível devidamente acoplado. Isso aqui ajuda muito nesse serviço de precisão, até para você trabalhar de uma maneira mais solta, sem ter o peso da máquina na tua mão. É muito bom para serviços que você utiliza o equipamento o dia inteiro aí, serviços de larga escala, e principalmente para fazer algumas coisas escritas, algumas fresas um pouco mais detalhadas, mais minuciosas. Você utiliza o eixo flexível para esse serviço. Então, com o eixo flexível, você pode estar deixando ela pendurada na tua bancada aí, tá? Nessa posição aqui, utilizando o gancho que tem aqui, para você ter uma facilidade de operação do equipamento. Bom pessoal, esse eixo flexível aqui é standard, então se você precisar de um eixo flexível, ele funciona perfeitamente na Black & Decker também. Normalmente o pessoal vende eles para Dremel, mas ele funciona perfeitamente nas micro retíficas da Black & Decker também, por eu ter o mesmo padrão de encaixe do eixo flexível das Dremel. Podem existir modelos que são diferentes, porém, via de regra, o modelo standard é esse aqui e vai funcionar perfeitamente nesse teu equipamento aqui. Bom pessoal, o meu uso desse equipamento sempre foi robista, assim como os demais equipamentos que eu tenho em casa aqui. Porém, é um equipamento de linha profissional, você pode estar tranquilamente comprando ele para serviços em média e grande escala, porque é um equipamento bem robusto, certamente não vai te deixar na mão, e se você precisar de manutenção, a rede de assistência técnica é ampla. Essa é uma das vantagens de você não comprar produtos
meramente chineses, um pouco mais baratos ou bem mais baratos que não te atendem a necessidade. Ponto forte, torque, não vai te deixar na mão relacionado a torque. Um dos pontos negativos é você não ter a velocidade iniciando em 0. Isso ajuda você a trabalhar com alguns serviços um pouco mais detalhados, muito mais minuciosos e muito mais precisos na área de eletrônica principalmente, e algum tipo de polimento. Eu que tenho essa visão um pouco mais apurada do polimento, em algum tipo de polimento ajuda também, mas principalmente trabalhar com algum tipo de desbaste, algum tipo de furo, alguma coisa muito minuciosa na área de eletrônica e microeletrônica. Isso faz um pouco de falta, e certamente o pessoal um pouco mais avançado não vai estar lançando mão de um equipamento desse aqui para trabalhar com esse tipo de serviço. Então, para você ter na sua oficina aí, vale muito a pena, ou na sua casa para você fazer esses pequenos serviços, vale muito a pena. Ela é uma máquina bem robusta. Se você precisar de um furo em madeira, você vai conseguir fazer. Precisar cortar uma chapinha de metal, você vai conseguir cortar. Se você precisar furar alguma lâmina de metal aí, você vai conseguir também. Os acessórios você pode encontrar hoje em diversas lojas. Existe a Casa das Furadeiras aí, não fazendo propaganda, mas é uma loja que trabalha praticamente com toda a linha Dremel. Eles possuem todos os acessórios na loja, então é fácil de você comprar. O preço não é dos melhores, mas você consegue encontrar todos os acessórios da Dremel que são compatíveis também com a Black & Decker nessa loja. Então vale a pena deixar a dica para vocês, porque eventualmente a gente precisa de algum acessório e a gente não encontra. E eu normalmente compro esses acessórios lá. Existem alguns acessórios chineses que vale a pena você comprar. Os kits são baratos, vêm com cerca de 100 a 200 peças. E esses kits são baratos, principalmente se você vai utilizar para serviços básicos, como polimento de joias, corte de chapas de acrílico, eventualmente cortes de metais com os discos um pouco mais reforçados, para trabalhar via hobby, que você não precisa de um equipamento de larga escala de produção. Você vai conseguir trabalhar com esse equipamento aqui em conjunto com acessórios da China de uma maneira bacana. Ao longo desse tempo que eu tenho utilizado, nunca enfrentei nenhum tipo de problema com ela. É interessante que você mantenha ela sempre bem limpa. Utilize pincéis para tirar os excessos de sujeira de todo o corpo da máquina aí, para evitar transtornos relacionados a excesso de sujeira e pó encrostado no equipamento. Dentro desses 3 anos aí, muitas máquinas surgiram, máquinas aí boas ou não tão boas quanto essa aqui. Porém, essa retífica aqui, essa micro retífica, na minha opinião, mesmo com o surgimento de outras, ainda continua se mantendo como uma das melhores do mercado. E eu aconselho vocês que, se estão em dúvida a comprar ou não esse equipamento, podem comprar de olho fechado, porque certamente vocês não vão ficar arrependidos aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no nosso canal aí, deixem sugestões. Se tiverem dúvidas sobre a operação, sobre quais discos utilizar para fazer algum corte ou enfim, esse tipo de dúvida, podem postar comentários no vídeo aí, porque eu já utilizei ela para uma gama bem grande de operações aí. No que tiver ao meu alcance, eu vou estar respondendo aí. Um abraço e até a próxima.